meus queridos morféticos do meu coração, dando continuidade à fatoração. Agora eu vou trabalhar com uma situação bacaninha, uma situação que o pessoal às vezes começa a se enroscar, mas antes de mais nada, tá? Se inscreva no canal do Bora, correto? Antes de mais nada, acompanhe a playlist completa, porque senão você fica meio estudando aleatoriamente, vai te gerar confusão na cabeça. Tá? Então, antes de assistir essa videoaula, tem que ter assistido o fator comum, agrupamento, diferença entre quadrados, trinômio quadrado perfeito, até chegar na aula atual, certo? Tá, o que eu vou ensinar para vocês agora? Trinômio do segundo grau com duas raízes reais e distintas. O que é isso daí, Gaspar? É quando eu tenho que fatorar um trinômio do segundo grau, correto? Que não seja quadrado perfeito, porque se ele for quadrado perfeito, por exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 4, olha lá, que termo que é o quadrado dá x ao quadrado? X. Que termo que é o quadrado dá 4? 2. 2 vezes x vezes 2, deu o termo do meio? Deu. Então ele é um trinômio quadrado perfeito. Então esse tipo de trinômio do segundo grau a gente já aprendeu a fatorar, que é o famoso trinômio quadrado perfeito. Tá. O que a gente vai estudar agora são os casos em que não é trinômio quadrado perfeito e que possuem duas raízes reais e distintas. Lembrando que para um trinômio do segundo grau ter duas raízes reais e distintas, o delta tem que ser positivo. Mas, Gaspar, o trinômio quadrado perfeito, o delta não é positivo, o delta vai dar zero. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó, só lembrando vocês que delta... Ó, só lembrando vocês que o delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, se eu for calcular o delta aqui, vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Vai dar 16 menos 16, o meu delta deu zero. Todo trinômio quadrado perfeito, se for um trinômio do segundo grau, o delta vai dar zero. Certo, galera? Então, isso aí é fato. Então, se você, por acaso, tenha tentado verificar se ele era quadrado perfeito ou não, e não percebeu que era, tentou achar o delta e deu zero, opa, quer dizer que ou você errou no delta, ou ele era um quadrado perfeito e você não percebeu. Tá, descartada então a opção dele ser um trinômio quadrado perfeito. Certo? Ele não é um trinômio quadrado perfeito. Você foi lá, pegou para fatorar, ele não é. Então a gente tem uma última situação, que é se ele for um trinômio do segundo grau, certo? Que possui duas raízes reais e distintas. Duas raízes x1 e x2. Como que eu vou fazer, Gaspar? Exemplo, vou ajudá-los. X ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos verificar se ele é um trinômio quadrado perfeito? Tem fator comum? Não. Será que ele é um trinômio quadrado perfeito? Que termo que é o quadrado da x ao quadrado? X. Que termo que é o quadrado da 6? Raiz de 6. 2 vezes x vezes raiz de 6 dá 5x? Não. Então ele não é um trinômio quadrado perfeito. Então a última chance que você tem de fatorar esse trinômio do segundo grau é se ele possuir delta positivo, consequentemente duas raízes reais e distintas. Então vai ficar assim, delta vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Vai ficar 25 menos 24, como eu havia falado para vocês, o meu delta deu positivo, o meu delta deu 1. Neste caso, eu vou calcular as raízes, só lembrando vocês que para eu calcular as raízes eu faço menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Quem tem dificuldade em equação do segundo grau, assiste primeiro lá as playlists de equação do segundo grau. Feito, galera? Então vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então vai ficar, passando para cá, x é igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. Calculando as minhas duas raízes x1 e x2, vai ficar 5 menos 1, 4 por 2, 2. 5 menos mais 1, perdão, 6 por 2, 3.
Então, quem são as duas raízes reais e distintas deste trinômio do segundo grau? 2 e 3. Perfeito? Tá. Então, o que eu faço? Jogo aqui o A, que vale 1, x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Olha lá, x menos x1, x menos x2. Então, o 1 é elemento neutro na multiplicação, então a forma fatorada fica x menos 2, que multiplica x menos 3. Isso é fatorar trinômio do segundo grau, que não seja quadrado perfeito. Perfeito? Só que além dele não ser quadrado perfeito, ele tem que ter delta positivo. Se ele for um delta negativo, não tem fatoração em R. Vou dar um outro exemplo para vocês, quer ver? Ó, vou sair um pouquinho da tela para vocês possam dar uma printada. Printaram? Perfeito? Então tá. Então agora eu vou vir aqui, vou dar um outro exemplo. Vamos fazer outro exemplo aqui. Ó. X ao quadrado menos 3x menos 10. Preciso fatorar este trinômio. É fácil de perceber que ele não é um trinômio quadrado perfeito, porque os meus dois possíveis quadrados, um é positivo e o outro é negativo. O certo é os dois serem positivos. Se os dois forem negativos, você ainda tem uma opção de jogar um menos para o lado de fora e trocar o sinal da expressão inteira. É só assistir as aulas passadas nossas aí. Mas e agora nesse caso? Então a única chance que eu tenho de fatorar esse trinômio do segundo grau é se ele possuir duas raízes reais e distintas. Então vamos calcular o delta dele. B ao quadrado menos 4AC. Vai ficar 9 mais 40, o meu delta deu 49, positivo, certo? Deu um quadrado, ó, deu um que vai dar raiz exata, quadrado perfeito, daquela alegria interna, não é? Aquela felicidade, acha que se não deu é tudo errado, vai nessa. Vai ficar menos B, olha lá, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Vai ficar x é igual a 3, menos com menos dá mais ou menos 7 sobre 2. Então, quem são as minhas duas raízes x1 e x2? 3 menos 7 dá menos 4, por 2 dá menos 2. 3 mais 7 dá 10, por 2 dá 5. Então, fica menos 2 e 5. Só toma cuidado agora, o A vale 1. Aí aqui, galera, vai ficar x menos menos 2. Ó, x menos menos 2 vai dar x mais 2. Porque aqui vai ficar menos o menos 2, mais 2, vezes o x menos 5. Só toma cuidado com isso. E esta é a minha forma fatorada deste trinômio do segundo grau que está aqui. Perfeito? Ok? Pegaram? Sacaram? Então tá aí. Trinômio do segundo grau com duas raízes reais e distintas. Perfeito, galera? Vou dar um tempinho para vocês darem uma printada. A gente se vê nas próximas videoaulas. Não se esqueça, gostou? Dê um like, curta, acompanhe as mídias sociais do Bora. Somos Bora Passar. Bom estudo, galera. Até a próxima.